Estamos ao vivo. Perfeito. Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao terceiro dia da nossa terceira semana de diversidade. São 3 anos, tudo 3 hoje, são 3 anos que a organização estabeleceu esse compromisso com a promoção da diversidade, equidade e inclusão. A gente está muito entusiasmado por ter todos vocês aqui hoje para discutir mais um tema tão relevante. Hoje o nosso foco será o eixo LGBTQIAPN+, com o tema Adoção de Nome Social e Retificação de Nome Civil, processos de conscientização, sensibilização e adequação dos processos corporativos para atendimento ao público. O tema em questão leva a gente a refletir sobre uma das demandas que as pessoas transexuais trazem para a sua existência digna, e que nos parece muito impactante do ponto de vista do proveito de direitos mais elementares de qualquer cidadão. A gente vai falar aqui sobre nome. Nome é identidade, é pertencimento, funciona como cartão de visitas para qualquer pessoa. É algo tão corriqueiro e natural e a gente acaba não percebendo de imediato o impacto que o uso de um nome que não corresponde não somente à nossa aparência física, mas, acima de tudo, à nossa essência, pode causar mal àquela pessoa que o porta. E comigo aqui, para discutir esse tema, eu tenho Daniele Torres. A Daniele é sócia da consultoria KPMG, maquiadora, pensadora das causas LGBTQI, APN+, e escritora do livro que eu tenho aqui na minha mão, Sou Daniele, como me tornei a primeira executiva trans do país. Eu acho que por conta do fundo, vocês não vão conseguir ver. Mas eu compartilho o link do livro com vocês daqui a pouquinho. Comigo também eu tenho a Caroline Schaubrock, advogada com atuação em compliance criminal, controles internos, gestão de riscos e LGPD. Ela também atua em modalidade consultiva e contenciosa. E também com a gente tem a Kátia Souza. Ela é assistente administrativa aqui na Unimed Rio e é mãe da Alice e militante na ONG Minha Criança Trans. Antes de eu passar para o tema central, eu acho que é importante a gente dar alguns passos para trás e trazer alguns conceitos que podem ser considerados básicos para algumas pessoas, mas para outras que estão assistindo aqui a gente, talvez elas não entendam o que está acontecendo. E eu já digo, já peço, por favor, para que as nossas convidadas se sintam à vontade para corrigir caso eu esteja equivocada ou não me expressei bem. Bom, pessoal, para algumas pessoas, a sua identidade de gênero não corresponde ao sexo biológico atribuído e registrado no momento de seu nascimento. O sexo biológico é considerado pela ciência o nosso conjunto de cromossomos, né? A capacidade de reprodução e as principais características biológicas e fisiológicas que diferenciam, basicamente, o macho da fêmea. Já o gênero é uma construção social, né? Gênero é performance também. Hoje sabemos que, necessariamente, a condição anatômica de nascimento, ela não é um fator primordial para a definição de gênero. E a identidade de gênero é considerada a percepção que a pessoa possui de si, em relação ao gênero feminino, masculino, ambos ou até nenhum dos dois. É importante a gente ultrapassar essa noção de binariedade, né? Independente do sexo biológico, é a compreensão de que a pessoa tem sobre ela mesma, como ela se vê e deseja ser reconhecida. Pode ou não concordar com o gênero que lhe foi atribuído no nascimento. Falei bem rapidinho porque eu não quero tomar o tempo mais importante que é da nossa discussão, né? Em 2018, o Supremo Tribunal Federal permitiu que o processo de retificação pudesse ser feito através dos cartórios civis. Antes disso, era necessária autorização judicial para alterar o nome e, em alguns casos, era necessário apresentar laudos médicos, psiquiátricas, que dificultavam muito o acesso a esse direito. Vale a gente aqui falar que o nome social não altera o registro na certidão de nascimento da pessoa, né? Ele permite que a pessoa possa utilizar o nome pelo qual ela se identifica em diversas instituições e serviços, como escolas e universidades. E a forma como essa inclusão é feita depende de cada estado. Já a retificação é um direito que permite a alteração do nome e do gênero em todos os documentos da pessoa interessada, tá? Mas, apesar
desse direito garantido desde 2018, esse processo precisa ser aprimorado. Eu trago aqui alguns índices, né, alguns dados da pesquisa que saiu ano passado, pesquisa feita pela ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, né? Além de relatos de transfobia praticados por funcionários de cartórios e da exigência de documentos, as pessoas também relataram que as pessoas estavam cobrando por um processo que é garantida a gratuidade e também o excesso de burocracia. Algumas pessoas falaram que pediam até 17 documentos para ter esse direito garantido, né? E também a pesquisa aponta fatores como renda e trabalho que podem ser, sim, determinantes na garantia desse direito. Você tem mais pessoas garantindo direito com renda mensal acima de R$ 1.000, e essas mesmas pessoas são as que conseguem garantir emprego, né? Então, a gente não tem somente, entre aspas, o reflexo nem como a pessoa se sente, mas também acesso a direitos básicos. Então, depois desse preâmbulo, né? Falei pra caramba. Eu convido agora as nossas convidadas a debaterem isso, né? E outros assuntos também. E vou já trazer a primeira provocação. Como a adoção do nome social e também a retificação do nome civil podem impactar a identidade de gênero das pessoas? Falem na ordem que vocês acharem que seja melhor, pessoal. Quer começar, Caroline? Eu começo? O que você prefere? Quer a Kátia também? Daniele, muito prazer, primeiramente. Obrigada pelo convite, tá? À corporação, e cumprimento as minhas colegas aqui, Daniele, Kátia, Brenda também. Daniele, eu acho que começar por você é primordial, porque você tem um lugar de fala, né? Assim como Kátia também, que com certeza vivenciaram na pele essas questões. E eu complemento, com certeza, com a minha visão de ter contribuído, né, de alguma forma, com as pessoas que tiveram essa necessidade, quiseram fazer essa mudança. Então, perfeito. Vai ser uma honra você iniciar. Maravilha, então tá bom, eu começo. Bom, acho que a primeira coisa que precisa ficar muito claro é que nome social é completamente diferente da questão de retificação do nome civil, né? As coisas, elas não... uma coisa não tem nada a ver com a outra e não, digamos, não tem uma relação de dependência. Ah, para mudar o civil eu preciso adotar o nome social, não, né? O nome social é um nome como a pessoa trans, ela se identifica, né? A gente nasce e nossos pais atribuem um nome, né? Só que, obviamente, quando você tem uma questão que você não se reconhece naquela identidade, é comum você, ao longo da vida, se identificar com outro nome, né? Eu até brinco, muitas vezes a gente não escolhe, tá, o nosso nome, a gente se identifica com ele e percebe que esse passa a ser o nosso nome. Até por curiosidade, no meu livro eu conto como que eu me identifiquei. Eu não escolhi o nome Daniele, mas eu conto como que eu me identifiquei com o nome Daniele, né? Só que o seu documento, em algum momento, ele está com outro nome, ele está diferente, né? E aí é comum as pessoas adotarem esse nome social, que é digamos, um complemento ali no documento, que tem o seu nome civil, e aí você está ali com um nome social, que é o nome como você efetivamente se identifica, tá? Agora, outra coisa que é importante ter também, digamos, consciência, é que nem todas as pessoas trans, elas vão sentir a necessidade de ter um nome diferente do seu nascimento, né? Tem pessoas que gostam, digamos assim, se identificam com aquele nome que foi atribuído pelos pais e mantém, independentemente dele ser geralmente entendido como um nome masculino ou como um nome feminino, a pessoa mantém aquela identidade. No meu caso particular, eu nunca gostei, né? Eu até quando era criança, assim, eu brincava com a minha mãe, que eu falava com ela, eu falei, você errou meu nome, né? Ela, mas eu escolhi com tanto carinho o seu nome, mas eu falei, não, mas tá errado meu nome, né? Não é um nome, eu nunca me identifiquei com aquele nome, então para mim, óbvio, era um pouco complexo, né? Eu ter que lidar com aquele nome, tanto que profissionalmente eu adotei o sobrenome, né? Tipo, porque eu tinha uma rejeição tão grande do meu nome, né? Que profissionalmente, quando eu comecei a trabalhar, e muito antes, tá? Das legislações e tudo mais, eu adotei o sobrenome para não ter que lidar com aquele meu primeiro nome que eu não gostava, né? A retificação do nome civil, e eu sou uma pessoa que eu retifiquei o meu nome civil, é um avanço na nossa legislação para pessoas trans que eu não tenho palavras para descrever, porque você retifica a certidão de nascimento, né? Para todos os efeitos,
se você for no cartório puxar a minha certidão de nascimento, eu nasci Daniele, né? Isso é um conforto para a pessoa trans, como no meu caso, que nunca se identificou com o nome, digamos assim, atribuído, né, o nome escolhido pelos pais, é um conforto enorme, entendeu? Porque você não precisa nunca mais na sua vida lidar com o exterior, simplesmente você retifica a certidão de nascimento, você tira o seu novo RG, o seu novo CPF, o seu novo passaporte, por aí vai, né? Porque é aí que a gente delimita muito que é o nome social para o nome civil. O nome social, ele acrescenta, né? Então, eu tenho o meu nome civil e eu tenho o nome social. A retificação do nome civil, você, entre aspas, você nasce de novo, né? Porque, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa, pelas minhas funções executivas, eu sempre viajei o mundo inteiro, né? E legislação, cada país tem a sua nome social, mas legislação primariamente brasileira, né? Então, quando eu estava em Londres, quando eu estava em Nova York, quando eu estava em Paris, em Tóquio, não tinha, eles olhavam meu passaporte, entendeu? Então eu dependia totalmente da pessoa. Eu ia num prédio, eu ia na companhia aérea. Isso aconteceu mais de uma vez, eu conto no livro, inclusive, né? Eu ia assim no balcão da companhia aérea. Teve uma vez que eu tava lá em Londres, voltando pro Brasil, né? Aí a pessoa olhou assim pro passaporte, olhou para mim, olhou pro passaporte, olhou para mim, olhou pro passaporte, olhou para mim. Ela fechou. Que nome que eu devo te chamar, né? Antes de eu ter nome civil, tinha só nome social nessa época, né? Mas você fica numa dependência extrema do outro, né? Já com o nome civil, não. O nome civil é o meu nome civil, acabou. Não tem outro nome. A pessoa vai ter que, sei lá, sabe, ter um outro tipo de comportamento, porque simplesmente não tem nenhuma outra forma de identificação. Então, assim, é um processo que eu acho que ele demorou bastante, já de 2018 no Brasil, né? Então, 5 anos que tá, digamos, completando esse processo, né? Da gente ter o direito à retificação, né? E até como eu falo no livro, eu achei um processo extremamente simples. Eu simplesmente fui no cartório, entreguei meia dúzia de documentos, né? E estava tudo retificado, mas ainda existe, né? Como a Brenda colocou, ainda existe uma realidade bastante difusa por aí, né? Ainda existe, porque assim, uma coisa que eu sempre costumo dizer é que a pessoa trans, a gente ainda está do ponto de vista amplo, né? Não estou falando de mim especificamente, mas do ponto de vista amplo, a gente ainda está num ponto de discutir qual é a humanidade da pessoa trans, né? Porque veja, a gente está falando de algo elementar que eu garanto que 98 ou 99% das pessoas que estão nesse call jamais precisaram pensar, né? Qual é o seu nome? Né? E a gente vê em discussões, por vezes, as pessoas falarem, mas você quer o privilégio de escolher o seu nome. Eu não escolhi, né? As pessoas falam assim, eu não escolhi o meu nome. Eu também não gosto do nome que meus pais me deram, tudo mais, mas eu vivo com esse nome, né? Então, a gente está discutindo ainda um direito tão fundamental, que é o direito ao nome, o direito à identidade, que eu costumo dizer que quando a gente fala da população trans de uma forma ampla, a gente ainda está discutindo a humanidade. Né? Como é que é a humanidade de uma pessoa trans perante o social? Né? Isso começa pelo nome, isso começa por como você é chamado, como você é conhecido. Né? E a gente não raro vai encontrar situações que as pessoas ainda se perguntam se eu devo respeitar o nome social, eu devo, né? Digamos, é o nome civil, o que eu faço com isso, etc. Porque a gente exatamente, na minha visão, é exatamente esse primeiro passo que a gente ainda está caminhando, né? Porque se a gente, por um segundo, conseguisse coletivamente sentir o que uma pessoa trans sente, o que eu senti ao longo de muitos anos da minha vida, né? Eu tenho certeza que a gente jamais se perguntaria isso. Jamais a gente falaria num privilégio, jamais a gente falaria, eu devo, não devo, eu concordo, não concordo, porque é uma dor que ela vem de dentro, né? Então, assim, você olhar para algo que você rejeita, para uma identidade que você rejeita, para um nome que simboliza aquela identidade, você olhar no espelho, você ser chamado por esse nome, é muito dolorido, né? É que dentro desse conceito da gente ainda adentrar essa sociedade e com a pergunta qual é a nossa humanidade perante o social, a gente aprende a conviver. Mas não significa que não dói, né? Então, o fato de eu ter tido, né? Inclusive, eu dediquei um capítulo inteiro no meu livro para falar sobre a retificação do nome, né? No meu livro eu chamei O Infinito Começou Naquele Dia, né? Porque é algo tão simples que eu acho que a maioria das pessoas aqui nessa call talvez nem saiba aonde está a sua certidão de nascimento. A minha está na parede.
né? Porque eu demorei 34 anos para conseguir nascer, digamos assim. Porque para mim o nome, né, e você ir no cartório e pegar a sua certidão de nascimento é basicamente isso, né? É você olhar e falar, cara, acabou. Fala, sério mesmo que acabou, né? Eu vou num prédio agora, vou entregar meu documento, ninguém vai ficar olhando para mim. Eu vou no balcão da companhia aérea, posso ficar tranquila, ninguém vai chamar meu nome anterior, eu vou lá e a pessoa vai falar, não, mas eu chamei fulano. Eu falo, sou eu, né? Ah, mas né, eu tive problema com documentação de carro, né? Porque eu ia lá, eu falei, gente, eu preciso passar o documento. Não, mas você tem que chamar o seu marido. Eu falo, não, mas sou eu. Cara, acabou, de repente acabou. Simplesmente acabou. E hoje, né, que já se passaram-se mais de muitos anos, quase uma década, né, que meus documentos estão retificados, eu falo, cara, enfim o infinito começou, enfim eu nasci, enfim eu não preciso mais me preocupar com isso, percebe? É uma discussão super ampla, eu vou interromper por aqui, senão eu vou ficar consumindo todo o tempo de fala, mas eu acho que é um pouquinho disso a mensagem que eu queria deixar. Tá no Brenda, mudo, você tá no Brenda. mudo. Gente, 4 anos já utilizando Teams e ainda erro isso. Kátia, você tem algo a compartilhar em relação a isso? Parece que Então, eu Ela dei tá- entrada agora no processo para retificar o nome da minha filha. A gente conseguiu, através de uma ação, né, de uma ONG também, que pela vida a gente conseguiu o documento, o juiz aprovou, e agora levar no cartório para retificar. E ela ficou radiante no dia, ficou muito feliz. No dia que a gente conseguiu o papel, ela botou a mãozinha para cima, daqui ficou uma felicidade. Então, assim, a Alice, ela hoje é uma outra pessoa, né? Antes, quando ela sair do armário, vamos falar assim, dela botar para fora o que ela sentia, que ela não estava feliz, ela entrou em depressão, e ela começou a ter pensamento suicida, porque ela não conseguia se aceitar do jeito que ela veio. E ela falava, por que que eu nasci? Por que que eu tô aqui? E ela queria morrer, e eu não conseguia falar para mim, para o pai, né, a situação que ela estava sentindo. Então, aí pediu uma psicóloga, a gente colocou ela para fazer as terapias, e aí, através da psicóloga, sentou com a gente e conversou. Ó, Cauã é o nome morto, né, que eles falam. O Cauã não se aceita do jeito que ele vê o mundo. Né? Ele tem alma feminina, ele é mulher. E aconselhou a gente a apoiar naquele momento, que era no momento mais difícil, né? Começo. Aí foi aí que a gente fez. E aí eu comecei a procurar saber, porque é um mundo que eu não tinha contato nenhum. E ainda estou aprendendo, né? Faço parte dessa ONG, né? Minhas Crianças Trans. E as meninas lá, elas estão muito mais avançadas. Né? A Tamires Nunes, a nossa presidente lá da ONG, e ela levanta a bandeira, ela luta pela causa, pelos direitos, né? Eles foram agora em novembro, no dia 7, para Washington, para poder pedir lá, né, pelos direitos das crianças, tá? Porque existe, né? Pessoas trans existem, e tem gente que acha que não, mas existe, estão ali, né? E basicamente assim, é isso que eu tenho para colocar por enquanto, né? Kátia, eu coloquei, obrigada por compartilhar com a gente. Eu coloquei aqui o vídeo da fala da Tamires em Washington. Quem tiver a oportunidade de assistir, vale muito a Legal. pena. Tá aí para todo mundo ver. Carol, você quer falar alguma coisa? Ou você prefere falar mais à frente? Olha, eu quero falar assim, porque é impossível ouvir Daniele e Kátia e não me teletransportar no passado, por quê? Sou advogada criminalista,
atuo essencialmente nessa área, mas prestei assessoria jurídica para o Grupo Pela Vida, onde a Kátia foi atendida, né, para fazer esse processo de retificação de nome. Então, ouvindo a Daniele, olha só, Daniele diz que já tem uma década que fez a retificação de nome e que enxergou facilidade nesse procedimento. E se a gente analisar ipsis literis, né, o que o provimento mesmo determina como deve acontecer, de fato é um procedimento simples. Porém, lá nessa experiência, no Grupo Pela Vida, atendendo as pessoas que desejavam fazer essa retificação e as dificuldades que elas enfrentavam de todas as ordens, a gente percebe assim, meu Deus, estão dificultando algo que é simples de se resolver. E aí a gente entra na questão de tantos documentos que são solicitados, só de certidões são 10, 12, 15 certidões que você tem que apresentar. Lá no grupo a gente atende uma população extremamente vulnerável, que não tem realmente condições de gastar, às vezes, o dinheiro da passagem para ir até o cartório, fazer esses procedimentos e obter todas essas certidões que são exigidas para apresentar no cartório RCPN para efetivamente pedir essa alteração. Então, e a gente vivenciar, propiciar essa modificação de nome, não tem, assim, palavras para expressar o quanto há satisfação e gratidão dessas pessoas por... eu lembro aqui agora, muitas dizendo, agora eu sou eu, agora eu existo. Agora eu deixei de ser alguém invisível, alguém que é tratada de qualquer forma, de forma humilhante, de forma constrangedora, para ser, de fato, uma pessoa. Muitas não se identificavam como indivíduo até a modificação do nome. Por mais que existisse a possibilidade de inclusão do nome social, utilização do nome social, ainda assim, o nosso sistema social e sistema de atendimento como um todo não é preparado, não tem sensibilidade para lidar, atender e respeitar esse desejo da pessoa de ser chamada pelo nome que ela escolheu e pelo qual ela se identifica enquanto gênero, né? Então, assim, o impacto disso na vida da pessoa é assim, agora nasci, como Daniele falou, agora eu realmente existo. 30, 40, às vezes 50 anos depois, como foi o caso nosso lá de atendermos pessoas com mais de 50 anos e que naquele momento da vida estavam conseguindo, de fato, se enxergar como um indivíduo, com respeito, sabendo que não iria, pelo menos teria minimizado os constrangimentos, as humilhações e as exposições desnecessárias por conta dessa confusão de nomes, né? Então, o sentimento de pertencer, de fazer parte do seio social mesmo, né? De naquele momento, de fato, se entender como gente, se ver como gente, né? E isso não tem nada que pague para quem espera uma vida inteira, às vezes, para ter reconhecida essa personalidade, essa identidade, né? Então, se eu posso agregar com alguma coisa, é de não ter pessoalmente vivido essa necessidade de sentido na pele, mas de ter, sim, oportunizado, colaborado com essas pessoas para alcançar essa conquista que eu posso dizer, para eles não tem preço, não tem preço. Daniele, posso pedir licença para ler um pedaço do seu livro? Por Que você favor. fala do seu nome? Sim. A relação com o meu nome masculino sempre foi tempestuosa. Eu simplesmente não conseguia me reconhecer nele. Lembro que sentia frio na barriga quando, durante a chamada da escola, meu nome era entoado para toda a classe. Parecia que estavam chamando outra pessoa. Cheguei, inclusive, a dizer para minha mãe que era claro que ela havia escolhido o nome errado. Ela ficava triste e contava que havia pensado nele com todo carinho ao longo da gravidez. Mas eu o detestava. É bem aquilo que você, né, abriu sua fala falando. Inclusive, eu estou adorando seu livro, gente. Obrigado. Olha, eu já posso falar aqui, já temos pessoas suficientes para falar que vamos fazer um sorteio entre as pessoas que estão assistindo essa live. Temos 2 exemplares desse livro aqui que eu estou adorando. Li pouco ainda porque eu recebi ontem, apesar da Amazon ser rápida. E olha, gente, pelo que eu li até agora, vale muito a pena. Então, fiquem até o final. Quem não ficar até o final não vai concorrer. Então, gente, vamos continuar nosso papo. Vou trazer agora mais para o ambiente corporativo. Eu ia falar sobre os desafios enfrentados, mas vocês acabaram falando já sobre isso nas falas anteriores de vocês.
Na verdade, antes disso, a gente sempre gosta que os nossos colaboradores participem ativamente durante as nossas transmissões. E a gente tem uma pergunta aqui da Bruna Ingrid. Ela perguntou aqui: os pais precisam autorizar? Como funciona quando os pais não permitem? Ela está perguntando mais sobre os trâmites do processo de retificação. Se essas informações são acessíveis. Ela, por exemplo, não sabia que era algo tão simples. Carol, quer comentar? Que acho que está no universo um pouquinho mais jurídico, é que aí para menor é diferente, né? Deixa eu falar para vocês que aqui, para mim, picotou um pouco. Você pode repetir, claro. por favor? Claro. Ela perguntou qual o processo dos pais nesse processo de retificação. Essas informações são acessíveis? Eu, por exemplo, não sabia que era algo tão simples. Os pais precisam autorizar? Como funciona quando os pais não permitem? Deu para entender agora? Deu sim, deu sim. Eu acho que isso é uma questão que ainda, de alguma forma, é um desafio, né? Quando a gente fala de menores, de idade, embora a gente tenha a facilidade de... Por exemplo, lá no Grupo Pela Vida, nós não pegamos nenhum caso de menor de idade que quis realizar essa retificação de nome, né? Então, nós não enfrentamos essa dificuldade. Mas eu acredito que, no momento, como o menor, judicialmente, né, não tem a capacidade, legitimidade processual para agir sozinho, então, de alguma maneira, para que obtenha essa autorização sem a chancela dos pais, a gente recorreria, por óbvio, a um requerimento judicial, ainda que esse menor de idade não tenha, digamos, uma representatividade pelos próprios genitores, entende? É uma questão que esbarra aí na capacidade de ingressar com uma ação judicial para requerer essa autorização, uma vez que não tem a chancela dos pais. Meios para obter essa autorização realmente existem, que inevitavelmente resultariam numa proposta judicial, numa ação, num pedido, um requerimento judicial para suprir essa falta de autorização dos pais, né? Claro que se a autorização existe, se ela não é um problema, o procedimento é muito mais simples. Mas na falta dessa autorização, aí realmente tem que recorrer ao pedido judicial para obter essa chancela do juiz e a alteração ser procedida, né? Mudo, Brenda. Novamente. Pensando mais obrigada. Pensando em procedimento de saúde que é associado ao gênero, eu tenho aqui uma pergunta do Alcides Silva. Com a alteração do documento civil, como fica para as pessoas realizar por procedimentos que são associados ao gênero antes da alteração? Foi isso que ele escreveu, não sei se deu para entender. Não, faz sentido, eu entendi. Na verdade, assim, né, é muito complexo, né, o que para mim deveria ser algo extremamente simples, né, inclusive eu já tive mais de uma ocasião discutindo com provedores do sistema de saúde, né, porque eu sou usuário, eu vou falar do meu ponto de vista de usuário, né, porque eu uso laboratório, hospital, etc, né, cara, para mim seria tão simples como informar minha fisiologia masculina. Acabou. Entendeu? Mas, assim, adquire uma complexidade, né? Que por vezes é desconcertante. E olha que eu uso serviços de saúde, geralmente, né, na ala premium, né? Mas por vezes é até desconcertante. E eu, pessoalmente, eu tenho eu falo, eu tenho que fazer exame, assim, sabe? Putz, né? Como é que vai ser? Que aí, pô, às vezes chega um laboratório, mas você tá grávida, pergunta do ciclo menstrual, ou não entende qual exame que eu tô indo ali fazer exatamente, né? E você fala, cara, não dava, né? Mas assim, de uma forma geral, eu não vou falar de nenhuma especificidade, de uma forma geral, o ambiente ele não é preparado. Então, por ele não ser preparado, a gente cai em todas essas contradições, e a empatia, eu acho que muitas vezes ela fica na página 2, né? Muitas vezes você tem que ir lá, levar discussões, etc., que já poderiam ter sido realizados tão simples quanto isso, né? Tão simples quanto, mas aí tem as tabelas do sistema, não sei o que. Eu falo assim, mas quando existe assim, um ensejo, existe a solução, né? Mas muitas vezes isso fica realmente na página 2, na 3, às vezes até na 20, né? E aí a gente passa
passa por coisas que realmente não precisaria passar. Então, eu tenho, assim, por vezes, eu acho que a gente deveria pensar mais simples na solução de problemas. A gente é tão bom para pensar, né? Eu sou mestrando em inteligência artificial, né? Eu fico impressionada a velocidade que a IA vem sendo adotada. Eu pesquiso há muitos anos IA, desde a época que era um monte de código matemático lá que ninguém entendia, até hoje, que é basicamente uma linguagem natural de troca, né? De um chat, né? A gente chama aí. E as pessoas são tão boas, né, de atribuir gênero à inteligência artificial, são tão boas de interagir com a inteligência artificial, adaptar o planeta para uma forma de pensar, bem, entre aspas, da máquina. E uma solução simples como essa, a gente tem N obstáculos e dificilmente chega em soluções, né? Então, para mim, novamente, parte daquele ponto. Qual é a humanidade que a pessoa trans tem perante a sociedade, né? Eu lembro até uma vez que eu fui fazer um exame, ele era da anatomia masculina, né? Eu fui no laboratório, não sei o que, eu fiz uma pergunta, eu falei, gente, posso fazer uma perguntinha, né? Tem algum médico abertamente LGBT que pode me atender? E nesse exame, nesse hospital tinha, não, tem. Eu peguei uma pessoa simpática, tem, tudo mais, etc. Deixa eu ver se o doutor fulano tá disponível. Cara, foi ótimo. Entendeu? Porque, assim, o universo T é completamente diferente do universo gay, não estou fazendo nenhum paralelo aqui, mas a gente sabe algumas coisinhas que dói em comum, entendeu? Então, super resolve. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Se houver uma vontade, né, de olhar com a ótica de uma população que geralmente, né, eu não vou tratar de nenhum caso específico, falando de uma forma geral, é muito deficientemente recebida pelos serviços de saúde de uma forma ampla. Se houver essa ótica, a gente consegue encontrar soluções. E as minhas soluções, talvez, não estou falando, tem que ter, é só colocar na tabela ali fisiologia, qual é a sua fisiologia, eu não estou falando disso, eu não sou médica, não sou especialista, mas eu não estou falando que as minhas soluções são as soluções corretas, ter no seu corpo clínico quais médicos são abertamente LGBTs, entendeu? Cada pessoa vai ter o seu conforto, né? Eu estou falando casos pessoais meus que não necessariamente vão encontrar uma repercussão na sua generalização, tá? Mas o que eu acho é que a gente precisa pensar fora da caixa nas soluções. Como a gente pensa o tempo inteiro fora da caixa, né? E aí a gente encontra as respostas devidas. Mudo, Brenda, tá no mudo. Pior que isso está gravado, né? Vamos lá. Mais um caso aqui foi trazido pela Isabela. Ela falou: bom dia, vou compartilhar um caso de uma pessoa que conheço que trabalha em um banco. Ela recebeu um cliente no qual estava nesse processo de alteração, retificação do nome civil, porém ainda com o RG antigo. Quando foi solicitada a assinatura, a mesma assinou com um novo nome e essa pessoa que trabalha no banco não sabia exatamente como conduzir a situação. O gerente, acima dela, acabou liberando o documento ou o cartão que havia solicitado. Nesses casos, juridicamente, como conduzir situações como essa, tanto para quem estava recebendo o cliente, como para a própria pessoa que está nesse processo de retificação? É necessário algum documento comprobatório? Olha, isso é uma das principais dores, né? A pessoa que tem um nome de registro e às vezes nem tem o nome social que constando no seu documento de identificação. Então, quando a gente fala de instrumentos jurídicos, contratos, documentos que formalizam diversos atos, negócios jurídicos, infelizmente ainda há uma exigência de que se no documento pessoal constar o nome de registro, esse nome de alguma forma tem que aparecer nesses documentos, porque isso envolve até uma proteção legal para a própria pessoa que tem ainda um nome civil nos seus documentos. Pode ser que já tenha adotado um nome social, porém esse nome social não aparece. Aqui é muito comum a gente ver identidades, documentos de identidade mais recentes, onde constam os dois nomes, o nome civil e o nome social. Quando há retificação, o nome civil de registro anterior, ele desaparece, assim como a Daniela explicou. E aí, justamente nessas horas que precisa formalizar um contrato, precisa assinar um documento, e essa documentação pessoal ainda não consta minimamente um nome social ali transcrito, registrado, consignado, é por uma questão de controle e segurança, não só da instituição, mas da própria pessoa, que o nome de registro e a assinatura seja apresentada no documento. Tanto que
lá mesmo no Grupo Pela Vida, na época que eu estava lá na assessoria, quando os assistidos chegavam, né, para o atendimento e para dar entrada nesse processo de retificação de nome, era necessário que eles assinassem a procuração concedida para a ONG com o nome civil, com o nome de registro, justamente para não esbarrar em uma questão de ilegitimidade desse documento e desse requerimento. Então, para a proteção legal, não só para a própria pessoa, mas principalmente, né? Aliás, não só para a instituição, mas principalmente para a própria pessoa, esse nome de registro civil, se não houver o nome social no documento e não houver retificação, é importante que ele seja, sim, consignado nesses documentos formais, nesses negócios, né? Agora, claro que nada impede que, dentro de uma política corporativa, dentro de um procedimento interno, justamente, né, o que seria provocado aqui, talvez, em algum momento, o que se pode adotar dentro das corporações para que seja minimamente respeitada esse desejo da pessoa de ser chamado pelo nome social, porque não há obrigação de que conste no documento de identificação civil, isso é importante ficar claro. Mas ter um controle interno para que se faça, então, um cruzamento, digamos assim, uma relação do nome civil com aquele nome social. Nós temos, por exemplo, eu que sou advogada, né, toda hora dou entrada em processos, acompanho processos, o próprio judiciário nosso aqui do Rio de Janeiro, não posso garantir que todos já estejam adaptados a isso, mas quando a gente vai distribuir um processo, lá consta nome civil, nome social. Porque ali no nome social já se entende que é por aquele nome que a pessoa quer ser chamada. A referência a ela vai ser pelo nome social. Então, ou a gente repete o nome civil no nome social, caso seja assim mesmo que a pessoa quer ser chamada, ou o nome civil é um e o nome social é outro. Por quê? Porque tem vários impactos jurídicos, legais, judiciais até, para o caso de a pessoa não apresentar o nome civil se não houver a retificação. Então, é uma proteção para a própria pessoa, né? Agora, tudo isso envolve conscientização e esclarecimento, né? É claro que, não vou considerar o seu nome social. Tudo é uma questão de a empresa, a corporação estar preparada para fazer esse atendimento, para fazer essa explicação para a pessoa dos riscos que ela corre se não houver minimamente um registro daquele nome que consta ainda no assentamento civil, na identidade, no CPF, até perante a Receita Federal mesmo. Então, a gente está atravessando esse dilema, né? Fazendo essa transição entre nome civil e nome social e nome retificado. E a ideia é que haja uma proteção não só do sistema jurídico, né, judicial, empresarial, comercial, que seja, mas da própria pessoa, que pode vir a ser acionada, envolvida em alguma questão, única e exclusivamente pelo fato de o nome dela estar mal esclarecido em determinadas situações, entende? Então, isso não impede que as empresas adotem uma política de, mesmo que no documento da pessoa não conste um nome social em lugar nenhum, mas naquele primeiro atendimento, eu costumo dizer que foi, inclusive, por essa experiência do Grupo Pela Vida, a gente trabalha com qualquer tipo de atendimento à pessoa, desde o prédio que a sua empresa tem a sede, lá na recepção, no primeiro contato. Como a senhora deseja ser chamada? Como o senhor deseja ser chamado? Como eu devo chamar você? A pessoa vai dizer, e principalmente quem já está nesse processo, eu quero ser chamado de tal forma, mesmo que no registro civil da pessoa seja um outro nome, aquele nome de batismo, digamos assim, né? E isso já vai ser uma ferramenta, já é um controle, já é um instrumento de eu respeito essa pessoa e vou chamá-la pelo nome que ela se identifica. E isso vale para a recepção do prédio, isso vale para entrevista de emprego nesse primeiro contato. Então, são formas de você construir um sistema interno que atenda a essa necessidade, ainda que nós estejamos, assim, nessa dificuldade de lidar com uma pessoa que, em alguns momentos, estão ali tendo dois nomes. E a gente tem que proteger essa pessoa e também
proteger o sistema social, jurídico, comercial, empresarial como um todo, entende? Então, eu acho que hoje, talvez as empresas elas tenham que ter mais atenção com essa necessidade de se adequar a essa realidade, a essa necessidade, justamente para não incorrerem em situações de constrangimento, né, de exposição desnecessária, de discriminação, e é justamente isso que a gente, né, as empresas têm que buscar mitigar. E, claro, fazendo todo um trabalho paralelo de conscientização, treinamento dos colaboradores, desde o alto escalão até embaixo, para que ninguém deixe escapar, né, propicie, ainda que involuntariamente, uma situação como essa, que realmente só quem sofre é que sabe o quanto é doloroso. Tem uma pergunta, obrigada, Carol. Eu tenho uma pergunta aqui exclusiva para a Kátia, e foi feita pela Tayla Almeida. Ela diz assim: Kátia, você comentou que ainda está aprendendo e se ambientando, mas se tivesse que destacar até aqui, qual é uma dificuldade sua como mãe nesse processo? Então, assim, pessoal, eu não tenho dificuldade, nunca tive dificuldade nenhuma nesse processo. Meu filho será sempre meu filho, independente da orientação sexual que ele escolheu. A minha maior preocupação, minha maior dificuldade hoje, assim, que eu acho que como todas as mães de pessoas trans, é o preconceito, é a dificuldade que eles vão encontrar lá fora. Hoje, a média de vida de uma pessoa trans, ela vive até os 35 anos. Então, você viver com isso diariamente, saber que seu filho ou sua filha trans só vai poder viver até os 35 anos. A minha maior dificuldade é essa. Até porque eu já tive uma perda na minha vida. Perdi uma filha de 4 anos. E quando a Alice se declarou, a primeira coisa que eu vi foi assim: você não queria tanto uma filha mulher? Tá aí, entendeu? Então, assim, a minha dificuldade é essa. É só assim, porque a minha filha, além de ser uma menina trans, ela é autista. Ela é espectro autista. Então, eu me preocupo muito o que ela vai encontrar lá fora, como ela vai conseguir encarar, entendeu? Atravessar as barreiras. Isso é que minha maior dificuldade é essa. Quanto à aceitação, nenhuma. Abracei a minha filha como se ela tivesse nascido do jeito que ela se imaginou hoje. Obrigada, Kátia. Obrigada. Bom, vou dar uma volta aqui, vou trazer o papo para um ambiente corporativo. Muitas perguntas para você, Daniele, muitas. Vou tentar sintetizar em uma só, tá? Muitas pessoas pedindo para você compartilhar os desafios que você enfrentou no mundo corporativo, e antes e depois da sua retificação. E também, como uma pergunta que já estava programada, quais são as dicas, né, os conselhos que você dá para pessoas trans que estão iniciando no mundo corporativo? Perfeito, né? Bom, eu sou uma pessoa muito privilegiada, né? E eu sempre comento, inclusive no meu próprio livro comento isso, eu sou um ponto não único, mas quase único, né? Porque eu sou um raro exemplo de uma pessoa que tinha uma carreira bacana, né? Antes da transição, e uma carreira meteórica atrás da transição, depois da transição. E eu não trabalho com diversidade. Então, tipo, falar, foi com a transição. Na verdade, a transição é complexo. Mas não foi isso que me levou até uma carreira meteórica após isso, mas acho que o simples fato, né? E é engraçado que é uma pergunta que me fizeram tantas vezes no meu livro: como é que você explica isso? Eu falo, cara, a gente vai ter que levantar umas hipóteses aqui, viu? Porque realmente não era nem o esperado para mim, né? Então a gente vai ter que levantar umas hipóteses, eu acho que passa um pouquinho pela questão de
eu, ciente de quem eu sou, se eu tinha um potencial aqui, né, ciente de quem eu sou, acho que eu aumentei muito esse potencial, acho que passa em você ser a verdadeira, você faz networkings verdadeiros, passa pelas inúmeras, não vou passar aqui, mas inúmeras, digamos, formações que eu tenho, qualificações técnicas, idiomas que eu falo, países que eu já morei, acho que passa por tudo isso, não é uma coisa só, né, mas o que é especialmente interessante é que quase tudo isso aconteceu após eu declarar quem eu sou para a sociedade. Então, é realmente uma resposta difícil de responder. Mas, falando especificamente sobre o nome, eu acho que tinha algumas situações bastante inusitadas que eu passava, né? Porque quem me conheceu ao longo de toda a minha vida sabia qual era o meu nome masculino, tudo mais, etc. Né? Quem não me conheceu era estranho, ainda mais que eu já era bastante sênior, né? Então, pô, eu ia fazer todo um trabalho para um cliente, na hora de assinar o relatório eu entregava com outro nome, né? Aí o pessoal ficava olhando assim, o que é essa pessoa, né, que assinou esse nome? Aqui. Eu falo, putz, meus dados não estão retificados e tudo mais, né? Porque a empresa era muito cuidadosa, então todos os meus e-mails, estava tudo retificado direitinho, né? Então, assim, você passava por algumas situações inusitadas, né? E agora, até ouvindo um pouco a fala da Kátia e de muitas outras pessoas, né, que ou são pais e mães de pessoas trans, ou são pessoas trans que estão começando no mercado de trabalho, eu acho que a gente tem que olhar para a nossa inserção social de pessoas trans a partir de um recorte, né? E a gente não pode tirar desse recorte a questão da imensa dificuldade que é para maioria das pessoas trans obterem uma qualificação, eu estou falando de educação, às vezes básica, tá? Adequada, né? A não inserção no seio familiar, às vezes até a expulsão do seio familiar, a evasão escolar, são muitas coisas, né? Então, quando a gente olha para a vida de muitas pessoas trans, a gente precisa passar pelo recorte social também, né? Porque as realidades, elas são diferentes, essas estatísticas, elas são terríveis, elas são verdadeiras, né? É um problema que nós, como sociedade, a gente deveria se envergonhar muito, né? Muito mesmo. Eu me envergonho muito, né? Porque eu faço parte de eu sou transgênero, mas eu faço parte de uma população privilegiada, né? E eu me envergonho muito dessa estatística. Eu morro de vergonha dessa estatística, né? E acho que todos nós deveríamos, mas existe o recorte social, né? A ponto que eu sou executiva, existem muitas outras que a gente às vezes não sabe, né? Porque há muitas vezes as notícias que chegam a nós sobre pessoas trans, elas estão acompanhadas desse universo, né? Que é um universo que infelizmente é a realidade da maioria das pessoas trans, né? E raramente a gente passa adiante a notícia das pessoas trans que trabalham na NASA, as notícias das pessoas trans que são executivas, como eu, ultra bem-sucedidas, né? Raramente a gente passa para frente. Isso tem mudado, até digamos, pelo potencial que muitas pessoas trans vêm mostrando em casas legislativas pelo mundo inteiro, a gente está começando a mudar isso, né? Mas a gente precisa enxergar a nossa população como um recorte, não como algo homogêneo, porque as respostas, né, a cada uma das situações, elas são diferentes, né? Então, assim, o fato de ser transgênero, ele não me atrapalhou na carreira, né? Muito pelo contrário. Eu acho que eu sou uma pessoa muito privilegiada. E quem conhecer a minha história e ler o meu livro vai perceber que eu recorto a minha vida em 3 momentos distintos, né? A infância e a adolescência, eu não tinha uma noção clara de qual era o meu gênero, mas eu estava bem longe do gênero masculino, tá? Então, naquela época, eu sou da época dos GLS, né? Quem conheceu a sigla, talvez eu não conseguia simplesmente me situar nada, eu não conseguia me entender, né? Os meus primeiros 10 anos de carreira foi quando eu me situei na identidade masculina, forçada por uma tentativa de responder, porque eu não compreendia, era outro mundo, e eu não compreendia mesmo o que era a minha identidade, né? E isso levou ao meu total adoecimento, né? Até a quase ponto de eu me afastar das organizações e tudo mais. E é meu último momento, né, de vida, que é o atual, que eu já estava na minha identidade, depois de um longo processo terapêutico e tudo mais, eu me entendi e me desenvolvi na minha identidade, né? Então, assim, e se você perguntar para você, Dani, qual foi o momento que você teve mais dificuldade na sua carreira?
foram os 10 anos que eu estava na identidade masculina. Foi muito difícil, muito difícil, né? Muito difícil porque eu precisava performar alguém que eu não era, muito difícil porque eu não conseguia me expressar, eu não conseguia, sabe? E eu fui adoecendo, eu fui cada vez ficando em casa, desenvolvi uma depressão profunda, tudo mais, e foi extremamente difícil. Então, quando eu vou para o social, eu falo, cara, e eu fui pedir demissão, né? Eu não vou contar toda a história, que realmente não vai dar tempo, mas quem leu o meu livro vai ver, eu fui pedir demissão para a organização. Depois que eu me tornei, entre aspas, quem eu sou, que na verdade, como eu conto no livro, na verdade eu resgatei a pessoa que eu era, quando eu tinha 10, 20 anos de idade, um dia eu percebi que essa pessoa era trans e respondi a pergunta fundamental da minha vida. Aí, cara, poxa vida, né? Aí ficou muito mais fácil conduzir a minha carreira, né? E com todo o conhecimento, todo o networking que eu já tinha, toda, digamos, envergadura que eu já tinha desenvolvido. Mas, ao mesmo tempo, eu falo, é tão injusto pedir isso de uma pessoa, né? Porque uma das frases que eu uso no meu livro, em muitas palestras, é: quando a gente é minoria, a gente tem que ser muito bom para ser visto na média. Né? Isso é triste e é injusto pedir isso de uma pessoa. Né? O que eu falo, às vezes as pessoas me perguntam qual que vai ser o seu maior legado. Eu falo, acho que eu já contribuí, eu nem imaginei, né? Porque eu ia contribuir tanto, acho que eu já contribuí com o que eu tinha para contribuir. Mas o meu maior legado vai ser um dia, espero eu estar velhinha, ter esse privilégio. Eu acho que nos tempos que a gente vive é um privilégio, né? Envelhecer. Espero eu estar velhinha um dia abrir o meu metaverso e ler que a gente tem uma CEO trans que começou a sua carreira desde sempre. Né? Eu sei que eu vou ler isso um dia. Né? Talvez demore um pouquinho ainda, mas eu fiz parte, né? Ainda que a pessoa não me conheça, eu fiz um pouquinho parte dessa história, então eu acho que esse vai ser o privilégio. Obrigada, Daniele. A Alessandra Cabral, nossa gerente, quer falar. Pode falar, Ali. Seja bem-vinda. Olá, bom dia. Queria agradecer aqui a presença da Carolina, da Kátia e da Daniele, né, como palestrantes aí desse encontro. Tema maravilhoso, super oportuno. Daniele, eu já comprei o seu livro, estou ansiosa pela chegada dele. Acho que chega semana que vem. Queria agradecer, acho que é um tema que vale muito a gente conversar. Infelizmente, não consegui abrir minha câmera antes, mas eu estava ouvindo vocês, porque eu estava me dividindo entre dois encontros, entre duas reuniões, né? Mas acho muito oportuno a gente conversar com o nosso time sobre esse tema. A Carolina estava falando sobre a questão do atendimento ao cliente, né? Isso é muito relevante para a gente. Qualquer pessoa que nos busca, né? Porque a saúde ela tem uma sensibilidade muito grande. Qualquer pessoa que nos busca para um tratamento, para um atendimento, já chega muito fragilizado, né? Então, a forma como você inicia esse contato é extremamente relevante para ele, para que aquela jornada dentro de uma unidade hospitalar ou dentro de um tratamento ambulatorial aconteça da melhor forma possível, né? Então, a gente também tem trocado muito, seja no atendimento telefônico com a nossa central de atendimento, seja algo presencial com o nosso time assistencial. A gente tem falado muito e trabalhado muitas ações aqui dentro. Então, eu agradeço a presença de vocês, desejo muito sucesso nas vidas e nas carreiras, né? E tomara que a gente possa se encontrar outras vezes. Em nome da unidade da Unimed Rio, de todo o grupo, eu agradeço pela presença e pela participação. Obrigada, Lê. Vamos lá, pessoal. A gente está chegando ao fim e a gente tem um comentário aqui da Carol. Tá carregando aqui, vamos lá. Ela falou assim: além do livro da Daniele, que já vou garantir o meu, Carolina Augusto, pessoal, quais dicas de leitura, vídeos, sites, material informativo em geral que vocês indicam para quem quer se aprofundar e obter ainda mais conhecimento sobre esse assunto? Eu já posso abrir enquanto vocês pensam. Eu assisti, antes dela entrar no BBB, ao documentário Bicha Travesti, da Linda Quebrada, e escutei bastante aquele álbum Pajubá, que ela fala: eu quero saber quem é que foi o grande otário, perdão o termo pessoal, que saiu por aí falando que o mundo é binário. E aquilo dali me trouxe bastante outra perspectiva. Eu fui apresentada, né, por um amigo LGBT, Alim, e isso mudou bastante a minha perspectiva sobre gênero. Então, eu já deixo aí o documentário Bicha Travesti, e também escutem Pajubá, de Linda Quebrada. Maravilha. Bom, eu acho que tem um universo muito rico de produção de pessoas trans. Eu vou mais fazer um ponto de atenção do que efetivamente indicar algo. Conheça a história de pessoas trans
de verdade, né? Muito cuidado com o transfake. Eu acho que o transfake ele imperou no audiovisual por muitos anos. O que é o transfake, né? Basicamente um ator, vou falar do gênero feminino, né? Então, um ator do gênero masculino interpretar uma mulher, né? Quase todas as obras, inclusive muitas aí muito premiadas, elas passaram por isso. Acho que até o ano de 2017 imperava isso, né? Qual que é o problema disso? O problema disso é que a gente não tem como uma pessoa, né, cisgênero entender, ainda mais com um nível coletivo que a gente tem no momento sobre o que é pessoas trans, o que é ser transgênero, né? E aí acaba reforçando aquele estereótipo que a gente ouve com bastante frequência. Ah, pessoa trans é um homem que colocou roupas femininas, né? O que você vê no cinema até poucos anos atrás, muito poucos anos atrás, né? Você via lá um cara interpretando uma mulher no filme, né? Um ator, né? E tá lá com roupas femininas, maquiagens exageradas, algumas produções ridículas em termos de aparência, né? E aí depois tá ele de smoking, né? De tuxedo, né? De gravata borboleta, tudo mais, recebendo um prêmio, né? O que se enfatizou para a gente no nosso imaginário coletivo? Era um homem vestindo de mulher, né? E é o que a gente muitas vezes fala de pessoas trans, né? Então, a única sugestão que eu dou é não consumam transfake, né? Ou não consumam só, né? Vamos consumir produções de verdade, conhecer pessoas trans de verdade, autores, autoras, atrizes, atores, né? E por aí vai, que contam a sua história a partir da nossa ótica. Desconfie se você vai ver um filme sobre pessoas trans, não tem nenhuma pessoa trans ali, né? Ou documentário, pode ser o que for, alguma pecinha tá faltando, né? Para contar essa história. Kátia, Caroline. Olha, eu também, pegando o gancho da Daniele, eu acho que os semelhantes se fortalecem, né? E quando você está ao lado de pessoas que têm as mesmas dores que você, enfrentam os mesmos desafios, fazem os mesmos sacrifícios em prol de algo em comum, isso fortalece, isso faz a pessoa não se sentir sozinha e entender melhor como tudo isso funciona e como lidar com tudo isso, né? Então, uma coisa que eu posso recomendar muito, por exemplo, até por conhecer de perto, é que o Grupo Pela Vida, por exemplo, promove uma série de workshops, reuniões, debates, acolhimento, orientação. Lá não é só... o grupo atende pessoas soropositivas, por exemplo, então, às vezes, é uma pessoa LGBT, né, do grupo, só para sintetizar, e também soropositiva. Então, vocês podem imaginar como é receber uma palavra, um abraço, uma orientação, um conselho de força, de não sucumbir, né, a toda a dificuldade que envolve, né, a vida dessa pessoa, porque lá, principalmente, a gente, assim como a Daniele falou, o atendimento é de pessoas do grupo que são muito vulneráveis, sabe, que elas já vivem, já é comum no sentimento delas aquele espírito de luta, de se defender, né? Estando lá, eu atuei e de alguma forma atuo ainda em processos criminais nos quais essas pessoas foram tiveram seus direitos completamente violados, violentadas, massacradas verdadeiramente. É uma realidade muito triste. E elas se sentem de verdade sozinhas. E lá no grupo, essa união de forças, esse apoio mútuo, lá também tem muito a preparação dessas pessoas para o mercado de trabalho, porque é difícil ainda encontrar uma oportunidade, empresas que abram efetivamente as portas para que essas pessoas demonstrem os seus talentos, as suas habilidades, assim, vamos dizer, uma outra pessoa que não pertence a esse grupo. Então, é muito importante que quem se sinta desamparado, desinformado, ou que queira aprimorar, né, os seus conhecimentos, o que é necessário fazer, o que pode ser feito, eu indico muito o Grupo Pela Vida, porque de perto eu vi como é importante essa união de pessoas que se sentem tão isoladas até, né, do mundo em que elas vivem, e a gente, por exemplo, através da retificação de nome, ter conseguido entregar um pouco mais de dignidade e de esperança para que elas tenham um caminho diferente, que não
muitas, infelizmente, têm que se dedicar à prostituição para poder viver. E isso é uma realidade muito triste que realmente tem que envergonhar a sociedade, porque nós fazemos parte disso e a gente tem que contribuir para que esse cenário seja muito diferente nos anos aí à frente. Perfeito. A gente vai se encaminhando para o nosso final. Eu gostaria de expressar minha gratidão a cada uma de vocês por enriquecer esse ambiente com perspectivas diversas, experiências únicas, ao pessoal que também mandou perguntas. Hoje a gente mergulhou em um diálogo valioso sobre vivências de pessoas trans, explorando suas lutas, conquistas e a importância de ampliar as suas vozes. Antes da gente se despedir, eu convido todos a uma breve pausa para uma reflexão. A gente pode encerrar essa roda de conversa com o compromisso de levar adiante o entendimento adquirido, a empatia cultivada e a nossa consciência despertada. Vou passar o vídeo, né? Eu sempre termino as nossas rodas de conversa com vídeo. Peço licença para vocês para compartilhar a minha tela. Preciso que você arrume a sala. A nova gestora começa amanhã. Seja bem-vinda. Não é só roupa, a voz, o cabelo. É sobre me olhar no espelho e saber que sou feliz. Isso aí, pessoal. Muito obrigada. Ale, quer falar mais alguma coisa? Sua mãozinha está aqui levantada. Não, desculpa, acho que permaneceu por engano. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Agradeço a todos em nome da empresa. E até a próxima, né? Que eu acho que, como você falou muito bem, foi só o início de uma conversa que tem aí grandes desdobramentos. Kátia, Caroline, Daniele, muito obrigada. Bem-vindas à nossa empresa, que a gente possa se encontrar novamente. Obrigada a vocês. Obrigada, pessoal. Eu vou terminar a transmissão e vai cortar abruptamente, tá? Então, não pensem que estamos sendo mal educados, só corta abruptamente. E, pessoal, amanhã, antes de eu terminar, amanhã a gente tem 2 momentos na nossa semana, tá? A gente tem uma conversa sobre estratégia e melhores práticas de diversidade, equidade e inclusão. E os desafios no mercado de trabalho para pessoas pretas. A gente vai conversar sobre microagressões e saúde mental, de 9 às 10 e de 11 ao meio-dia. E também muitos spoilers sobre o que o Somos vai tratar para o ano de 2024. Lembrando que todo mundo que está aqui assistindo agora vai estar concorrendo a 2 exemplares do livro da Daniele, tá bom? Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima e bom restinho de dia. Bom almoço, gente. Tchau. Beijo, tchau. Obrigada.